Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição de hoje, primeira edição dessa segunda-feira, primeira edição dessa semana, e como eu faço em todo início de semana, desejo para você uma ótima semana, que você consiga realizar todos os seus objetivos pessoais e profissionais. Vamos falar aqui de Vasco da Gama e a semana começa, meu amigo, uma maravilha. Porque tivemos aí, a semana passada foi uma maravilha. O Vasco jogou 3 vezes e ganhou as 3, filho. Ganhou as 3. O Vascão tá deixando a gente mal acostumado. Ontem o Vasco venceu de novo, foi para oitavo no Campeonato Brasileiro, tá numa situação bem confortável e a gente vai falar sobre isso aqui. A gente vai falar também sobre reforço, que o Vasco já tem uma contratação fechada, né? O meia suíço já está contratado. O Vasco agora é um clube internacional, né? É jogador francês, é jogador suíço, enfim. Vem aí um suíço para o Vasco da Gama, a gente vai falar sobre isso também. E vamos falar sobre zagueiro, né? Porque o Vasco está negociando com 2, um argentino e com o Luan Pérez. Depois da vinheta a gente vai começar. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante. E conto com você se inscrevendo também aqui no canal, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo e vou começar falando aqui da nossa parceira da KTO. A KTO é parceira do canal Machão da Gama. Vem data FIFA aí, terão vários jogos de seleção, né? Seleção brasileira, seleção argentina, seleção chilena, enfim. Todo mundo vai jogar e você pode palpitar lá na KTO. O QR Code está aparecendo na sua tela, basta você apontar a câmera do seu celular, você é direcionado ao site da KTO e lá você usa o cupom MDG20 para ganhar 20% de bônus no seu primeiro depósito, beleza? KTO, parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, o Vasco ontem venceu mais uma fora de casa, né? Terceira vitória seguida do Gigante, 3 vitórias aí em uma semana e deu ali um passo importante no Campeonato Brasileiro para se firmar mesmo ali dentro do G8, né? E brigar, quem sabe, até por um G6. Eu acho que nesse momento a briga do Vasco é por Copa Libertadores, né? Essa história de briga contra o rebaixamento já ficou no passado. O Vasco chegou aos 34 pontos, está nesse momento na 8ª colocação, 5 pontos a menos que o Bahia, que é o 7º colocado. O Bahia tem 39, mas o Bahia tem um jogo a mais que o Vasco, né? Importante frisar isso também. O Vasco tem um jogo por fazer, o jogo contra o Cuiabá, jogo que vai ser no final desse mês de setembro. Então o Vasco bem posicionado ali no Campeonato Brasileiro, em 8º, com 34 pontos. Nesse momento, o primeiro time dentro da zona do rebaixamento é o Corinthians, que tem 25 pontos, ou seja, o Vasco tem 9 pontos de vantagem para a zona do rebaixamento, e um monte de time, né, entre Vasco e Corinthians. Então, em relação ao rebaixamento, a gente pode dizer que a situação do Vasco está bem tranquila. Teremos data FIFA agora e o Vasco só volta a jogar contra o Atlético Paranaense, jogo da volta no Campeonato Brasileiro, no dia 11 de setembro, né? Dia 11 ou 12 de setembro, vou conferir aqui rapidinho se é no dia 11 ou no dia 12 essa partida. Vasco e Atlético do Paraná, jogo de volta da Copa do Brasil, é na quarta-feira, dia 11 de setembro mesmo. Pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco tem clássico contra o Flamengo na próxima rodada, né? O jogo será no dia 15 de setembro no Maracanã. Bom, falamos aqui sobre isso, demos esse panorama da situação do Vasco no Campeonato Brasileiro. Vamos falar agora aqui sobre reforço, né? Porque o Vasco já tem uma contratação fechada. O Vasco fechou na noite de ontem, na noite de domingo, véspera de encerramento da janela de transferências, a sua 6ª contratação para esse restante de temporada. O meia Maxime Domingues, do Gil Vicente, assinou com o clube e é aguardado no Rio de Janeiro na próxima quarta-feira. Quarta-feira ele chega no Rio de Janeiro. Com a proximidade do fim da janela, o Vasco precisou acelerar as tratativas. Dessa forma, Maxime assinou o acordo ainda em Portugal e o documento foi enviado digitalmente para que o clube possa resolver o restante das burocracias a tempo. Uma vez no Rio de Janeiro, o meia suíço de 28 anos vai realizar os exames médicos antes de poder ser anunciado oficialmente como novo reforço do Vasco. O Vasco vai comprar 100% dos direitos econômicos do Maxime por 2 milhões de euros,
cerca de 12,4 milhões de reais, e ele terá um contrato de 4 temporadas com o Vasco da Gama. Máxime Domingues fez ontem a sua última partida com a camisa do Gil Vicente. Ele entrou no segundo tempo, no empate sem gols com o Braga, em jogo válido pela 4ª rodada do Campeonato Português. O acordo foi costurado ali pelo empresário Paulo Pitombeira, que no Vasco também cuida das carreiras do goleiro Léo Jardim e do zagueiro João Vitor. Com passagens por clubes da Suíça e da Polônia, Máxime defende o Gil Vicente há 2 temporadas e tinha mais 2 anos de contrato com o clube português. Ele é um meia que atua pela direita, faixa de campo que o Vasco precisou contratar por conta da lesão de Adson, que dificilmente volta a atuar em 2024. Então, o suíço Máxime Domingues é reforço do Vasco para essa temporada de 2024. Ontem, no vídeo de ontem, eu falei aqui sobre isso, né? Também trouxe essa informação aqui. O acordo está fechado e o Máxime Domingues é aguardado quarta-feira no Rio de Janeiro para ser anunciado aí pelo gigante da colina. Agora, a prioridade é zagueiro, né? E o Vasco trabalha em 2 situações. Vou começar falando aqui do argentino Ian Glavinovic. O Vasco fez uma nova oferta de empréstimo a Ian Glavinovic do Newell's Old Boys da Argentina. O clube argentino só aceita negociar o jogador com um empréstimo ali com opção de compra. Opção de compra ali por volta dos 14 milhões de reais na cotação atual. O Vasco tinha feito uma primeira oferta de empréstimo ao Newell's Old Boys, o Newell's recusou e o Vasco fez uma nova oferta para tentar a contratação desse zagueiro de 22 anos de idade, o Ian Glavinovic. Vasco negociando com esse jogador. E o Vasco também tem negociação encaminhada com o Luan Pérez, do Fenerbahçe. O Vasco está correndo contra o tempo aí para reforçar o elenco, né, nesse fim de janela, e o zagueiro pode desembarcar no Rio de Janeiro nessa semana. A expectativa é que o defensor desembarque no Rio de Janeiro nessa semana. O jogador de 30 anos tem contrato até junho de 2025 com o Fenerbahçe. Antes da negociação, o Vasco chegou a sondar Rafael Tolói, do Atalanta, mas o defensor recusou a voltar ao futebol brasileiro nesse momento. Vale lembrar que Luan Pérez já atuou no futebol carioca pelo Fluminense em 2018, onde ele fez 9 partidas. Além disso, aqui no Brasil, ele jogou com a camisa do Santos, né, entre 2019 e 2021, e foi um dos destaques da campanha do Santos, vice-campeão da Libertadores de 2020. Na ocasião, o Santos perdeu para o Palmeiras, né, no Maracanã, a final. Então, o Vasco está bem próximo de contratar o zagueiro Luan Pérez, do Fenerbahçe da Turquia, e a expectativa é que o defensor desembarque no Rio essa semana. Máxime Domingues chega na quarta e o Luan Pérez pode chegar ainda essa semana. É isso, meus queridos. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui.